Olá pessoal, tudo bem? Bom, na nossa videoaula de hoje nós iremos aprender a respeito de uma ferramenta que se chama Inkscape, que é a versão gratuita do CorelDRAW. O Inkscape ele é um aplicativo de código aberto, salva no formato .svg, que também abre no CorelDRAW. Esse arquivo também abre no Chrome, abre em navegador como por exemplo o Firefox. E na realidade esse arquivo tem formato XML, que você também pode editar com muita facilidade. A ferramenta Inkscape trabalha com pontos vetoriais, nodos na realidade. Então você, através de pegar um bitmap, por exemplo, transformando em nodos ou transformando em pontos, pode conseguir com muita facilidade fazer alteração de imagens, criação de novas imagens. Então é uma ferramenta muito adequada para você fazer logomarca, para fazer também desenhos ou imagens que podem ser utilizadas em sala de aula, além de outras possibilidades que nós vamos mostrar no decorrer deste curso. Vamos lá. Bom, primeiramente você vai acessar aqui o site inkscape.org para fazer o download dessa ferramenta. Você pode fazer esse download para o Linux, para o Windows ou para o Mac. Vamos então aqui abrir a ferramenta Inkscape. Ao abrir você vai ter essa tela que é uma área de trabalho com várias ferramentas disponíveis. Aqui na lateral você vai ter ferramentas como por exemplo o retângulo, caixa 3D, elipse e outras ferramentas que a gente vai ver no decorrer desse curso, inclusive aqui texto. Mais acima você vai ter alguns recursos, por exemplo, vamos fazer aqui um retângulo e nessa parte de cima você vai ter recursos relacionados a esse objeto que você acabou de criar. No nosso caso aqui a gente tem, por exemplo, largura do retângulo, altura do retângulo, também se essa informação ela está em centímetros ou pixels, enfim. Na parte de baixo nós temos a paleta de cores. Se eu clicar aqui nesse retângulo que eu acabei de fazer, eu posso mudar a cor, por exemplo, aqui para estas cores, certo? Com muita facilidade. Abaixo da paleta de cores eu tenho algumas informações que o software vai me dar a respeito de dizer, por exemplo, que tipo de objeto eu tenho. No caso aqui ele indica que é um retângulo, em qual camada está e quais são as cores que tem do preenchimento e do contorno desse meu retângulo. Se eu observar aqui nesse retângulo, eu tenho um contorno. Eu vou clicar bem aqui nessa lupa que fica na lateral esquerda para dar um zoom. Vou fazendo assim para dar um zoom e vou observar claramente que esse retângulo tem um contorno que está conforme aqui essa informação vem aqui embaixo, é um contorno de cor verde. Eu posso também mudar esse contorno clicando com o botão direito do mouse na paleta de cores. Por exemplo, se eu quiser mudar o contorno para vermelho, eu clico com o botão direito na paleta de cores e vou dizer se esse vermelho vai ser aplicado a cor do preenchimento ou a cor do contorno. Vamos colocar aqui que vai ser para a cor do contorno, pronto. Observe ainda que um elemento do tipo retângulo, por exemplo, ele tem aqui as 4 alças. Tá? Então, essas alças, se você clicar e arrastar, vai permitir que você venha redimensionar o teu objeto. Qualquer uma delas vai permitir que você redimensione o teu objeto. Se você clicar mais uma vez sobre a figura, você vai ter essas outras 8 alças que vão permitir rotacionar o teu objeto, ou ainda essas alças, deixa eu só voltar aqui, Ctrl Z, pronto, para deixar mais certinho, ou ainda essas alças mais laterais aqui, que vai permitir que você faça esse tipo de redimensionamento aqui, certo? Então, vou botar Ctrl Z para voltar. Quero mostrar ainda para vocês
que você tem a possibilidade de, embaixo dessa seta aqui, clicar em editor de nodos, clicar sobre esse teu retângulo e puxar essa bolinha que fica bem aqui no canto, uma das alças, fazer com que o teu retângulo ele tenha agora cantos arredondados, da forma como vocês estão observando. E é interessante que você, se clicar nessa outra bolinha que aparece, você pode fazer, vejam só, com que esse arredondamento venha somente para um dos lados. Ó, então você pode fazer isso, certo? Conforme a tua necessidade. Se você clicar novamente aqui no retângulo, você pode clicar nessa parte aqui de cima para fazer com que a figura volte ao seu estado normal em relação aqui aos cantos arredondados. Se você observar bem aqui acima, você vai ter o raio de X e Y em relação aos cantos arredondados. Vou clicar aqui em cima, então você vai ver que se você rodar o botão do mouse, você vai tendo o arredondamento dos cantos conforme você deseja, tá? Então você tem aqui nessa parte de cima essa possibilidade. Bom, vamos lá. Feito agora a imagem mais simples do Inkscape, eu quero mostrar para vocês algumas opções que vão vir aqui no menu. Primeiro, arquivo, você pode criar um arquivo, você pode criar a partir de modelos, você pode abrir arquivos, você pode salvar, você pode importar, exportar, imprimir. Eu queria mostrar para vocês aqui propriedades do desenho. Aqui em propriedades do desenho, você vai escolher o tamanho da área de trabalho, que eu disse que inicialmente vem com o formato A4, mas você pode mudar para qualquer um desses formatos que vem aqui disponível para você, certo? Você pode dizer ainda se quer que fique no estilo paisagem ou retrato, certo? Bom, essas opções aqui não são interessantes para um curso básico, nós vamos passar aqui por elas. Aqui, se você quer alinhar os objetos sempre, então vamos depois falar um pouco a respeito disso. E vamos fechar aqui a nossa caixa de diálogo de propriedades. Aqui em editar, nada demais, a gente volta a falar a respeito disso. Aqui nós temos também a forma de exibição. Você pode fazer a exibição apenas mostrando as linhas que ele chama de aramado. Então você clicou, não aparece mais a cor do teu retângulo, embora ela exista dentro do teu trabalho, mas ele faz isso para ficar mais leve, tá? Então imagina que você tem aqui na tua área de trabalho muitas figuras que você está meio perdido com tantas cores, e também fazendo assim você deixa o teu trabalho mais leve. De repente você estiver com um computador que não tem tanta memória e processamento disponível, tá? Então você pode vir aqui e colocar como normal nesse modo de exibição, certo? Na sequência, a gente vai depois ver as outras opções que você tem aqui pelo menu. Tem uma opção que eu queria mostrar logo para vocês, que é a opção de transformar uma figura bitmap em um vetor. Vamos aqui no nosso browser e vamos pegar uma figura qualquer. Vamos pegar aqui uma figura como, por exemplo, vamos ver aqui se vem o que vem do IFMA. Vamos clicar aqui em imagens, cliquei na primeira figura, copiei, estou levando para cá. Vou deixar isso aqui de lado, Ctrl C, pronto, copiei a minha figura. Bom, então essa figura aqui é um bitmap. Eu não consigo fazer nada com ela a não ser rotacionar. Vou dar Ctrl Z aqui, fazer com que ela fique redimensionada também nessa situação, ou ainda diminuir, aumentar a figura, tá? Então eu não tenho
muitas opções. Então é uma imagem do tipo bitmap, mas eu posso fazer com que ela seja convertida em um vetor, tá? Então eu tenho essa opção aqui que vem, onde eu posso fazer com que essa figura tenha as suas bordas detectadas, tenha também a sua cor transformada em pontos ou trazida também em quantidade de cores. A gente define bem aqui as cores. Posso colocar, deixa eu só clicar aqui em visualizar isso, posso colocar as cores de acordo com os nodos que vão ser produzidos, posso fazer aqui várias coisas conforme as opções que nós temos. Vamos clicar nesse primeiro bem aqui, ok, vamos fechar aqui essa nossa janela. Então vejam só, agora nós temos uma figura que, na realidade, se vocês observarem aqui nessa caixa de diálogo que aparece embaixo, você tem caminho 442 nodos na camada 1. Então vou clicar bem aqui em editor de nodos. Agora você vai observar, essa figura que era um simples bitmap, agora foi transformada em um vetor de nodos. Então veja como está aqui o nome, tá? Instituto Federal. Aqui eu posso pintar com muita facilidade, posso clicar, vejam só, olha que legal, eu posso pintar, eu posso fazer aqui uma pequena alteração, digamos que eu queira, olha só, mudar aqui um desses pontos, olha o que eu consigo, de acordo com a tua figura, tá? Então imagina que, por exemplo, eu queira apagar aqui esse quadrado, alterar um pouco aqui essa figura, tá? Então apaguei o quadrado, então eu teria isso, certo? Então você também tem essa possibilidade para fazer, inclusive com fotos. Eu vou mostrar para vocês um vídeo mostrando que a pessoa pode, por exemplo, pegar a foto de alguém e fazer uma caricatura a partir dessa foto, mas não através de vetorização do bitmap que a gente está mostrando, mas através de um processo de fazer com que cada ponto da imagem de bitmap possa ser sobrescrita, possa ser decalcada, que seria uma outra possibilidade. Vou clicar bem aqui na lupa, vou aproximar aqui essa parte, então mostrando para vocês que eu também tenho essa possibilidade. Eu posso chegar aqui, clicar em caneta Bezier, então esse desenho de curva eu posso vir aqui, olha só, e fazer isto, tá? Então eu posso fazer o decalque da minha logomarca, por exemplo. Ou eu posso simplesmente fazer isso. No caso, ele já vê aqui como um círculo por conta desse arredondamento, tá? Então eu posso clicar aqui na borda e encaixar para deixar conforme está essa figura. Então vocês percebam que eu tenho N possibilidades de transformar um bitmap, olha aí. Então se eu fizer isso, todos os pontos que estão aqui, todos esses quadradinhos, eu tenho condições de ao final conseguir fazer com que a minha logo ela seja transformada em uma figura vetorial. Sendo uma figura vetorial, eu consigo manipular, tratar, trabalhar com essa figura com muita facilidade. Você tem esse elemento aqui, esse tipo de elemento que é uma elipse, tá? Então você também tem essa possibilidade de redimensionar, tem as alças aqui de redimensionamento, também a possibilidade de girar, não vai fazer tanta diferença, está fazendo aqui porque a gente tem uma elipse, então está um pouco um círculo distorcido, digamos assim. Então se eu clicar aqui em rotacionar, olha só,
certo? Vou clicar mais uma vez, vou clicar bem aqui no editor de nodos, eu tenho a possibilidade de fazer isto, fazer com que eu tenha apenas um semicírculo, tá? Então eu tenho essa possibilidade ainda, tá? Então, de acordo com a tua necessidade, isso aqui pode ser bastante útil, certo? Eu posso também clicar aqui nessa figura e dar aqui uma cor para ela, nessa outra aqui também dar uma cor. Observem que as figuras estão com um contorno, mas eu posso tirar o contorno, vindo aqui na paleta de cores, a primeira opção que fica na extrema esquerda, eu clico com o botão direito e posso dizer que vai ser aplicado ficar sem contorno. E aí você observa aqui nessa figura verde, ficou sem contorno. Vou clicar aqui nesse retângulo, clicar aqui na extrema esquerda, na parte de baixo, que é nenhuma cor, e eu posso aplicar ao retângulo, vai ficar sem a borda. Assim como também eu posso aplicar uma borda nesse retângulo, clicando bem aqui, onde tem preenchimento e contorno, dando um clique, vai abrir para mim essa caixa de diálogo que vocês estão observando. Então eu vou clicar em definir uma cor de contorno, e aqui eu vou dizer qual é a espessura desse meu contorno. Tá? Então aqui espessura de contorno, eu posso definir ainda que esse contorno ele seja mais arredondado, certo? Depois a gente pode voltar e ver isso numa situação mais prática. Vou clicar nesse aqui, certo? E definir para ele também uma cor de contorno e definir aqui uma espessura um pouco maior. Posso fazer também aqui com o IFMA, definir uma cor de contorno e uma espessura maior, certo? Bom, então vou fechar aqui, tranquilo. Vamos na sequência. Eu tenho aqui a opção texto. Nessa opção eu posso escrever um texto qualquer. Vamos pegar aqui no bloco de notas uma poesia. Então, Ctrl V, eu tenho uma poesia que pode ser facilmente editada clicando aqui nessa ferramenta texto. Tá? Então eu posso, por exemplo, dar uma determinada cor apenas para uma palavra desse meu texto, tá? Colocar aqui um outro com azul. Eu posso também fazer algo interessante. Eu seleciono aqui uma letra e eu aperto Ctrl, boto seta para cima e você observa, a letra foi subindo. Eu posso também apertar Ctrl, colocar a seta para o lado e a letra vai se afastando. Tá? Então vou selecionar agora esse O e colocar ele para baixo. Tá? Então eu posso fazer uma espécie aí que se chama de poesia visual, né? Então às vezes tem até questões desse tipo que caem no Enem, tá? Então vou trazer aqui mais um exemplo aqui, pegar esse U, colocar para cima, tá? Então tu pode dar uma certa mudança visual aí no teu texto. Por falar em poesia visual, vamos voltar aqui, vou dar Ctrl Z, estou dando Ctrl Z para voltar, desfazer o que eu tinha feito. Vamos pensar aqui numa possibilidade também para o pessoal de português. Vamos ver aqui esse elemento, essa ferramenta espiral, e criar aqui uma espiral. Tá, então a gente tem uma outra possibilidade aqui no Inkscape, que é fazer com que esse texto ele se alinhe a esse caminho, no caso a essa espiral. Tá? Então eu seleciono tanto o texto, com o Shift pressionado, eu posso dar um clique aqui no espiral, então você vai ver que os dois elementos estão selecionados. Eu vou aqui no menu, a opção texto, e tem aqui ajustar texto ao caminho. Olha o que ele faz.
bem legal, né? O pessoal de português aí vai gostar para poder fazer algumas atividades. Bom, vamos na sequência, falamos de texto. Ah, tá. Então tem uma outra coisa que eu acho legal você trabalhar, deixa eu aproximar aqui desse retângulo, é que você pode utilizar essa ferramenta de medição, tá? Então se você clicar aqui, olha só, deixa eu só tirar aqui esse zoom, afastar um pouco mais para cá para facilitar e voltar aqui a usar essa ferramenta seleção. Clico aqui, vou afastando, então olha o que eu consigo. Eu consigo então na minha aula mostrar que aqui eu tenho um ângulo 142,32 e eu tenho uma distância de 388. Tá? Aqui no caso está em px, mas eu posso colocar para centímetro, por exemplo. Então vem aqui na ferramenta edição e aí eu mostro aqui 10 centímetros. Tá? Então se eu clicar em Ctrl, ele vai fazendo, olha só, meu ângulo pular de 15 em 15. Então 150 de ângulo, eu tenho 90 de ângulo, eu tenho 75, então você tem uma espécie de um compasso aqui, né? Então 60, você pode ir dando aula, mostrando utilizando essa ferramenta, certo? Então aqui é porque eu tenho um retângulo, mas para fazer um quadrado, vou subir para cá, subindo com aqui a bolinha do mouse. Então para fazer um quadrado, um quadrado na realidade, um retângulo com os lados iguais, eu vou vir para cá, clicar aqui no quadrado, colocar o canto certinho. E eu usando aqui a minha ferramenta de medição, eu posso mostrar para os alunos, meus alunos, que aí nesse caso, né, eu tenho aqui 90 graus, tá, com a distância 9,51. E daí começar a trabalhar alguns cálculos dentro da matemática. Aqui estou com ângulo 134. Vamos aqui certinho. Opa, para cá. Ó, 9,54. Porque o valor não vai dar certinho, né? No caso, a gente tem aqui uma aproximação por conta do mouse. E aí do outro lado, a gente tem aqui também, vejam só, 9,51. Então tá correto. Veja que em cima aparece lá um semicírculo, uma angulação. Então o professor de matemática aí vai ter algumas possibilidades com essa ferramenta de medição. Eu nunca utilizei porque nunca dei aula de matemática utilizando Inkscape, mas por falar em matemática, você pode também, por exemplo, digamos que vai trabalhar com uma potenciação com os alunos. Numa aula, por exemplo, no Meet, você pode abrir um Inkscape e fazer algo do tipo assim, 2x elevado a 2, você pode selecionar aqui o 2, ou melhor, vamos fazer aqui assim. Então seleciona só esse 2, que vai ser aqui a potência, e aí você pode seguir colocando 3x igual a y, digamos assim. Bom, então você pode clicar em cima desse teu texto, que é uma equação. Clicando em Ctrl D, você duplica, basta agora arrastar. Tá? Então clicando aqui novamente em Ctrl D, você arrasta. Você pode então ter uma equação que você vai resolver junto com os alunos. Digamos aqui y mais 100. Tá? Então você pode colocar aqui um enunciado, por exemplo. Tá? Então coloca aqui questão 1, dado que o valor de x é igual a tanto, y é igual a 5,
encontre, tal. Você pode colocar uma questão desse tipo e ir fazendo junto com os alunos. Tá? Então a facilidade que você tem aqui, como eu mostrei, você pode, por exemplo, selecionar uma determinada variável, um determinado número e colocar aqui uma cor, né, com muita facilidade. E também esse de você ir duplicando. Então você pode pegar, por exemplo, uma equação grande e ir resolvendo com os alunos através de ir duplicando até chegar no final e dar o resultado da equação. Mais uma possibilidade aí dentre as várias que você tem. Bom, no Inkscape você tem também algumas, deixa eu aproveitar aqui para mostrar. Antes deixa eu falar aqui o que eu faço para dar Ctrl, aliás, o que eu faço para dar zoom. Eu aperto Ctrl e a bolinha do mouse, tá? Então eu faço esse zoom para mais, para menos, apenas apertando a bolinha do mouse, tá? Então vocês com o tempo vão acostumando e fazendo isso com uma certa facilidade. Bom, o que é legal também no Inkscape é que você pode, por exemplo, preparar um certificado, vamos imaginar aqui, isso para os gestores escolares. Essa figura veio com vermelho, vou clicar bem aqui para colocar ela como um cinza leve. Então imagina que você queira fazer aqui um determinado certificado. Vejam que a figura IFMA, quando eu trouxe, ela ficou por baixo, tá? Então tem, assim como no canva.com, você tem essa possibilidade de colocar a figura para frente ou para trás. Então aqui no caso, nessa parte de cima, você tem essas opções aqui e você pode enviar a seleção para trás, uma vez para trás, uma vez para frente ou totalmente para a frente. Tá? Então vamos clicar aqui, enviar a seleção para o topo. Pronto. Agora eu vou clicar aqui nessa alça com o Ctrl. Tá, deixa eu explicar por que usar o Ctrl quando você faz o redimensionamento da figura. Se você não clicar com o Ctrl a redimensionar, você traz a figura desproporcional. Tá? Então os amadores fazem muito isso e a gente vê por aí as pessoas fazendo certificados ou coisas do tipo com a distorção da imagem da logo da instituição. Tá? Então tenham cuidado em relação a isso. Vou dar Ctrl Z. Então observe, se eu apertar agora Ctrl, por mais que eu trema o mouse, mexa o mouse, mas ele mantém a proporcionalidade da minha figura. Tá? Então vou fazer aquilo de novo, sem o Ctrl apertado, e vou mexer o mouse e ver que a distorção vai acontecer. Ok? Dito isso, faço aqui com o Ctrl para poder manter a proporcionalidade. Então imagina que você queira fazer um certificado. Então, digamos, certifico que o aluno João Pereira da Silva concluiu com êxito o curso de matemática básica para o Enem. Então você faz seu certificado, vai ficar muito bonito. Você bota aqui as assinaturas, vou clicar bem aqui nessa ferramenta caneta Bezier para você fazer uma simples linha, dá um clique, certo? Com o Ctrl você consegue, olha só, você consegue essa angulação de 15 em 15 graus, o que facilita. Sem o Ctrl apertado, a coisa vai mais suave e eu posso fazer linhas desse tipo, tá? E depois a gente volta a falar um pouco mais disso. Vou voltar aqui, vou clicar aqui em caneta, dar um clique com o Ctrl apertado, dou outro clique, um clique com o Ctrl apertado, dou 2 cliques para poder dizer que eu fiz a minha linha, eu terminei a minha linha. Tá? Então eu posso dar um pouco mais de espessura, clicando aqui nessa parte onde tem contorno preenchimento, vindo aqui
eu dou mais espessura para minha linha, certo? Vou fechar, então faço aqui a linha de assinatura do diretor, do professor, enfim. Tá, mas essa linha pode não estar alinhada a esta outra, como é que eu faço? Vá bem aqui nessa régua, tá? Onde tem aqui essa numeração que vai aqui aparecer 0, 250, 500, bem neste ponto aqui, onde tem esses dentezinhos da régua, clica e puxa, você vai ter uma linha guia que vai te auxiliar. Vou dar agora Ctrl, bolinha do mouse para fazer um zoom, olha só, aí você consegue alinhar, certo? Uma linha de assinatura a outra. Você pode clicar nessa linha aqui que serve apenas de direcionamento, de alinhamento, clicar nela e fazer com que ela volte para cá, para a régua, tá? Então, clico aqui em texto, vou botar aqui o nome do diretor, clico aqui em texto, essa parte aqui, o nome do professor, certifico, beleza, certinho, né? E posso também fazer ainda o seguinte, posso colocar assim, certifico que é o aluno, abaixo, assinalado, assinalado, concluiu com êxito o curso de matemática para o Enem. Aí você pode ter aqui que é assim, aluno João Pereira da Silva, e pode ter aqui abaixo, digamos, turma 208 vespertino, tá? Então vou clicar aqui nessa seta, puxar meu texto, opa, quero puxar é o texto, então clique em cima do texto, puxa ele mais para cima, porque eu fico clicando aqui nesse retângulo, tá? Então eu coloco aqui, bom, legal, depois que eu fiz aqui o meu certificado, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, vou salvar o meu arquivo, Ctrl S, tá? Então vou dar um nome simples qualquer, colocar aqui em imagens, então vou botar aqui diversos, vamos chamar aqui de certificado, salvar, e vou aqui no meu gerenciador de arquivos, aqui em imagem, imagem, tá aqui o arquivo salvo no formato .svg, mas o formato .svg, na realidade, ele é um formato do tipo XML, editável. Você pode abrir, inclusive, esse arquivo em um navegador, por exemplo, no Chrome, tá? Então, se eu clicar aqui no Chrome ou no Firefox, ele abre normalmente. Ele vai abrir o meu certificado. Até aí, nada demais, né? Mas mostrando para vocês que é um arquivo facilmente aberto por navegadores, tá? Então você não tem assim um arquivo que, no caso é o SVG, que só vai ser aberto pelo Inkscape ou só pelo CorelDRAW. Não, você tem esse arquivo aberto facilmente por um navegador e também até pode ser aberto por um editor de texto, porque ele é um XML. Então eu vou fechar bem aqui, então aqui o diploma de João Pereira, venho no bloco de notas e abro aquele arquivo que está lá em imagens, certificado SVG, tá? Então clicar aqui em abrir, pronto, tá aqui. Então todos os meus desenhos ficam nesse formato chamado XML. Se eu colocar Ctrl F aqui, pesquisar João Pereira, aparece aqui o João Pereira. Se eu aqui trocar por Maria ou Mariana Silva Souza, por exemplo, aqui no meu arquivo tipo texto, salvar esse arquivo tipo texto,
fechá-lo aqui, vir aqui no meu gerenciador de arquivos, mandar ele abrir, por exemplo, no meu navegador Firefox, ele já traz agora com o nome de Mariana Silva Souza. O que eu quero mostrar para vocês? Vocês podem fazer, por exemplo, um arquivo de certificado e na hora que o aluno, né, que você tiver relação dos alunos, os nomes, você pode mudar no arquivo texto e gerar automaticamente a figura. Isso é uma maravilha, inclusive. Porque imagina aquela situação em que você tem um certificado que para ser produzido você tem que mandar para a gráfica ou então mandar para alguém que trabalhe com CorelDRAW, que trabalhe com figura, né? Então, dessa forma como eu estou mostrando para vocês, vocês não teriam nenhum problema. Até porque imagine esse certificado aí com uma arte maravilhosa. Isso não impede de que você abra nesse formato do tipo SVG, XML lá no bloco de notas. Não impede nada você alterar o nome e fazer o que foi feito aí, certo? Só para deixar isso bem claro para vocês, eu vou fechar aqui esse arquivo, vou vir aqui no Corel e vou pegar uma imagem mais bem elaborada. Então eu vou aproveitar e falar para vocês que na internet tem N figuras, ou melhor, N sites que disponibilizam figuras do tipo SVG para vocês. Tá aqui, ó. Eu vou clicar, por exemplo, em uma dessas figuras que estão disponíveis aqui, que eu fiz uma rápida pesquisa. Então vou clicar, por exemplo, nessa figura aqui. Então traz formato aqui PNG, formato SVG, download gratuito, vamos ver se baixa, está baixando aqui. Vou aqui no gerenciador de arquivos, download, então tá aqui, pessoa.svg. Clico aqui para abrir no Inkscape. Perfeito. Então aqui eu posso editar essa figura com toda facilidade. Só diminuir aqui um pouquinho o tamanho, dar um zoom aqui para ficar um pouco mais perto. Eu posso clicar aqui, vejam só, os nodos vão aparecer e aí com os nodos aparecendo eu consigo fazer modificações. Então vejam aí, consigo fazer modificações. Estou colocando aqui um nariz, digamos, então aqui seria uma máscara, né? Então eu posso diminuir aqui o ombro nessa imagem. Não sei como é que ela foi construída aqui. Pronto, aqui que eu diminuo o ombro, certo? Então, olha só, eu posso clicar nesta parte e chamar aqui um azul. Posso clicar nessa parte aqui do cabelo, posso clicar aqui nessa parte da máscara, certo? Então eu vou redefinindo, reconfigurando a minha figura de acordo com a minha necessidade, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, imaginem uma figura dessa, ou mais elaborada que vocês possam imaginar, dentro de um arquivo SVG. No caso, como eu estava falando do diploma para vocês, falei lá do João Pereira. João Pereira. Tá? Então eu posso salvar esse meu arquivo. Vou fechar. Vou vir bem aqui em downloads, que eu tinha aquela figura, fiz algumas modificações, coloquei João Pereira. Vou abrir aqui no meu bloco de notas e vou alterar o nome aqui para Ana Maria. Tá? Então eu salvo, fecho aqui. Quando eu vier aqui no gerenciador de arquivos, se eu abrir pelo
Inkscape, já foi alterado aqui para Ana Maria. Se eu fechar e abrir aqui no meu Chrome, no meu Firefox, no meu Chrome, Ana Maria. Se eu abrir aqui no visualizador de imagens, Ana Maria, tá? Então vejam que o nome eu fiz a modificação através de abrir o arquivo em bloco de notas. E posso aqui, seria mais complicado, mas posso aqui inclusive alterar cores, tá? Então aqui, por exemplo, é a cor de algum daqueles elementos, eu posso alterar, Ctrl F, sem nenhum problema, tá? Não sei se ficaria visível a gente ver, mas eu posso fazer essa alteração na cor de algum elemento, certo? Ó, alterei o nome. Lembra que o nome estava preto, de Ana Maria, então alterei aqui para um verde claro, tá? Então abrindo aqui em editor de texto, eu fiz a alteração da cor neste ponto bem aqui, tá? Então aqui ele está colocando que é um elemento do tipo texto, e ele está dando o estilo, trazendo aqui qual é a fonte, qual é o tamanho, tá? Então aqui eu posso, por exemplo, definir esse tamanho para 80, vai ficar maior lá o nome. Posso definir aqui cor, vamos botar aqui uma cor um pouquinho diferente, e aqui eu tenho o nome que vai ser exibido lá. Vou salvar agora, vou fechar, vou vir aqui, arquivos, olha o que eu tenho agora. O nome ficou maior, foi mudado de cor, então beleza. É uma ferramenta fantástica, né? Você ter esse formato SVG que você pode editar como um arquivo de bloco de notas, e sem passar pelo Inkscape, ou seja, tu pode estar até num computador sem o Inkscape instalado e fazer as alterações. Nenhuma dificuldade você teria com isso, certo? Bom, só tirar aqui essa imagem que eu tinha colocado. Bom, então vamos voltar aqui. Nós mostramos para vocês a ferramenta retângulo, a ferramenta elipse, a ferramenta espiral. Nós mostramos, temos uma noção aqui sobre essa caneta, nós mostramos um pouco a respeito de texto, mostramos sobre preenchimento, contorno, mas a gente volta a falar a respeito disso. Mostramos ainda como funciona a lupa, algumas opções de menu. Você também viu sobre configuração aqui em propriedades do desenho, certo? Nós hoje aprendemos um pouco a respeito de retângulo, de elipse, de espiral, também como trabalhar o zoom. Nós vimos ainda sobre como colocar um texto no caminho, fizemos isso inclusive com uma espiral. Vimos também que é algo bem interessante no Inkscape, na realidade no formato SVG, que você pode editar uma imagem, nesse caso, lá no bloco de notas, tá? Então você altera nome, altera cores, altera posições com muita facilidade. Então de repente a tua máquina nem tem instalado o Inkscape, a figura já pronta, você pode fazer, por exemplo, alterações no nome do certificado. Então imagina a situação em que você tenha 100, 200 certificados para emitir e ter que fazer cada um desses certificados abrindo uma ferramenta de editoração, colocando o nome lá. Então, se você utilizar o Inkscape para isso, você vai lá, altera somente naquele campo, Ctrl C, Ctrl V, e vai gerando os arquivos de certificado e disponibiliza em formato SVG, ou então faz a exportação, que a gente vai ver na próxima aula, a exportação para o formato PNG. Então, próxima aula a gente vê importação de arquivos, exportação de arquivo. Nós vamos ver ainda um pouco mais sobre algumas propriedades do texto que vai te ajudar
a inclusive fazer um texto maior, que hoje o texto que nós mostramos foi um texto pequeno. Nós vimos inclusive hoje sobre aquela ferramenta medição, que é bem interessante para os professores de matemática. E na próxima aula nós vamos ver um pouco mais sobre a vetorização de bitmap, ou seja, você pegar uma figura do tipo bitmap e transformar para nodos, transformar para vetores, onde você pode fazer pequenas alterações, certo? Então, por hoje é só e vamos ter a parte 2 dessa nossa aula. Obrigado.